negociações quentes entre Vasco e Felipe Coutinho, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal sem perder tempo. Só queria pedir para que vocês deixassem like, se inscrevessem no canal e comentassem sobre qualquer assunto ao longo do vídeo, combinado? Preciso te atualizar agora sobre uma posição de 11 clubes brasileiros da Série A em relação à paralisação do campeonato. Todos os integrantes da Liga Forte União emitiram uma carta afirmando que são a favor da pausa do campeonato por 2 rodadas em virtude do pedido de Internacional, Juventude e Grêmio. Os gaúchos, muito afetados pelas enchentes, querem que o campeonato tenha essa paralisação de 2 semanas. Os times que assinaram esse documento e são a favor da pausa, da parada: o Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Botafogo, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude e Vasco. Só para completar, vale a lembrança de que o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, não vai paralisar o campeonato. Ele marcou para o dia 27 de maio uma reunião para debater sobre o tema, mas imagina-se que até 27 de maio as condições em Porto Alegre já estejam melhores e dessa maneira o campeonato siga normalmente. O Flamengo e o Palmeiras foram os únicos que se posicionaram de forma declarada a favor da continuidade da competição. Bora falar agora sobre Felipe Coutinho. A gente já contou para vocês que o Cruzeiro demonstrou interesse no Coutinho. Pela manhã, nessa segunda-feira, assegurei que a chance dele ser contratado pela Raposa é zero. Mas o Vasco trabalha fortemente para contratá-lo. E conta com a ajuda, com o respaldo do próprio Coutinho, que já iniciou o processo de saída lá do Catar. Quero contar para vocês com exclusividade que a esposa do Coutinho já está vendendo os móveis da casa onde eles moram lá em Doha, no Catar. Contrato com o Aldoail de empréstimo se encerra em 30 de junho, já está definido que ele não fica por lá, também não será aproveitado pelo Aston Villa, onde ganha 3 milhões e meio de reais mensais e tem contrato até junho de 2026. O Coutinho, ao contrário de outros momentos, entende que chegou a hora de voltar ao Brasil para defender seu clube do coração, o Vasco. E o Cruz Maltino tenta encontrar parceiros para viabilizar essa negociação. Vale a lembrança de que hoje o maior salário no Vasco é de Payet, 1 milhão e meio de reais mensais. No Vasco e a 777 não conseguirão chegar aos 3 milhões e meio de reais por mês. Então, ou o Aston Villa vai precisar ceder pagando uma parte dos salários, ou o Coutinho vai precisar abrir mão de grana. Importante lembrar que o Vasco está tentando seduzir a Betfair a se acertar ou a se tornar parceira nessa negociação, bancando parte dos vencimentos. Existe também uma possibilidade de o Vasco se associar a um instituto que o Coutinho tem para tentar seduzir o meio atacante a aceitar um salário menor. Atleta cuja idade, 31 anos de idade, tenho certeza que o Coutinho cairia como uma luva nesse meio campo do Vasco. Ou você pensa diferente, use o espaço para comentário e avalie, beleza? O Ramon Pereira: Nicola, qual Coutinho vem para o Vasco? O do Liverpool ou que está no Catar? Se for o do Liverpool, ótimo jogador. Agora, se for o da Barra do Catar, só vai encher a folha. Ramon, certamente aquele Coutinho do Liverpool não existe mais, tá? Isso para mim está muito claro. Mas, porém, contudo e todavia, eu acho que o Coutinho do Catar ainda no Vasco vai servir para ajudar pra caramba. Só para lembrar, ontem o Vasco venceu o Vitória graças ao Payet. Acho que ficou muito claro isso, né? O cara com 2 assistências acabou resolvendo a partida para o Vasco. Ter alguém como o Coutinho é ter alguém com uma enorme qualidade. O Coutinho é tão ou mais jogador do que o Payet, não sei. Mas, enfim, são 2 grandes craques que certamente se procurarem. Eu acho que se o Coutinho for contratado, ele vai ajudar demais. E aí, só para ter algumas atualizações, o Cruzeiro chegou a procurar o Coutinho. Ouviu que a ideia do Coutinho é jogar no Vasco. Se for para voltar ao Brasil, ele quer jogar no Vasco. O Coutinho já havia sido procurado em outras janelas pelo Vasco, mas ele havia, em todas as outras janelas, demonstrado a intenção de continuar no exterior. Agora não, agora o Coutinho decidiu que topa conversar para voltar ao Brasil, tá? Nicola Fábio Azevedo falou que os blogueiros que não cobrem o Vasco estão divulgando notícias plantadas por quem é contra a 777. Sai desse barco. JP, cara, eu publico aquilo que eu tenho de informação. E o que eu publico a respeito do Vasco, muitas vezes vem de empresários e de pessoas de dentro do clube, tá?
Eu gosto pra caramba do Fábio. E essa carapuça não serviu a mim. Mas, se ele gosta da 777, também é um direito dele. Eu acho o trabalho da 777 no Vasco extremamente ruim. E mais do que isso, é uma empresa que foi barrada pela Federação Inglesa para comprar o Everton, é uma empresa que está à beira do colapso financeiro, é uma empresa que foi acusada de fraude de 1 bilhão e 700 milhões de reais na obtenção de um empréstimo recentemente, enfim. O FS está dizendo que o William Mota é muito amigo do Coutinho, inclusive é padrinho do filho dele, fez um hat-trick ontem, teve a maior nota da rodada no mundo, bom atacante, bom, não sabia. Sobre o técnico do Vasco, a pergunta do Rafael. Rafael, hoje cedo, uma pessoa do Vasco me confirmou que o Pachecão já está contratado, tá? Contrato de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano. A dúvida é se ele chega nessa semana ou se ele cumpre o último jogo. Estava sendo debatido ainda com o Vitória de Guimarães. Será que vem mesmo para o Vasco? Ô, Neivson, eu nunca vi as pessoas tão animadas com essa possibilidade quanto atualmente, tá? Eu sei que o maior salário do Vasco hoje é de 1,5 milhão de reais por mês do Payet. Para contratar o Coutinho, você precisaria até um pouquinho mais do que isso de dinheiro, mas, enfim. Fala francês e estava ali traduzindo tudo para o Payet. Agora, que personagem se transformou o Michael nesse elenco, né, Vene? Você tá lembrado quando o Ramon chega, que o Pedrosa traz um drone dele, dizendo sobre as informações que o Ramon tinha entendido ali, tinha observado num treinamento em relação ao Michael, de que não seria um jogador a ser usado, entre aspas, né? E aí hoje ele se transformou num personagem altamente importante para esse Vasco da Gama. Inclusive não seria nenhum absurdo, porque a gente está falando de um jogador que teve uma passagem pelo Santos apagada, uma passagem pelo Cruzeiro também apagada. Chega ao Vasco através de muita crítica da torcida vascaína, que não foi a favor da contratação dele. O Ramon, no primeiro momento, viu que poderia ser um jogador que não seria muito utilizado. Só que aí a gente tem que ressaltar a postura do jogador, que deu a volta por cima e hoje é peça fundamental no time do Vasco da Gama, não pelas características, só pelas características, mas também por conta da experiência dele. Ele é um cara que é muito experiente no futebol brasileiro, já jogou em muitos clubes por aí, pode ajudar bastante, não só no futebol brasileiro, também na Europa. Um jogador extremamente importante, querendo ou não, é o God of Zaga, né? É o deus da zaga. Esse é o apelido dele. Então, é um jogador importante, fico feliz aí pela volta por cima que ele deu com a camisa do Vasco. E a liderança dele não é só técnica, né? A gente viu ele falando no vestiário, ele tem uma liderança também do grupo. Porque, às vezes, você tem um jogador que, tecnicamente, ele tem uma liderança, mas, às vezes, socialmente, ele não tem tanta liderança. É difícil você juntar os dois. E parece que o Michael ali está sendo importante nesses dois campos, né, ô Flavinho? É bacana a gente ver esses bastidores, que a Vasco TV, Eu Botafogo gosto. TV, todos os grandes clubes agora mostram bastidores e aparecem muitas coisas, muitas revelações pra gente. Como, por exemplo, na hora ali da preleção, na hora de puxar o grito, e a gente vê quem são os mais falantes, são os líderes, né? Coisas que às vezes a gente agora não acompanha o treino, não tem tanto acesso, cada vez está mais distante da imprensa. Então isso aproxima do público, aproxima de todo mundo, para ver as características. O Michael mostrando liderança, ele já tinha mudado um pouco a opinião do Ramon Dias, ele já ganhava mais espaço com o técnico argentino e agora está se firmando. Que é o futebol de momento, né? Até pouco tempo o Medel era o cara que resolveu o problema do Vasco na defesa e agora o Medel nem está mais no time titular. Então tá aí, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias do Vasco da Gama, informações exclusivas, tragas e atualizadas aí pelo jornalista Jorge Nicola e também aí com o pessoal do SBT Esporte Rio, Vene Casagrande, enfim. Pedrosa não está, mas é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Tu acha que o Felipe Coutinho deve fechar aí com o Vasco da Gama nos próximos dias? Deixe aqui no comentário a sua opinião, porque ela é importantíssima e a gente vai entender melhor o seu posicionamento, o seu pensamento, porque é fundamental até pra gente poder ter um alinhamento entre eu e você e eu, tá ligado? Então é isso. Então, se você gostou do conteúdo, não esquece aí de ajudar o canal, tá? Participe aí com a gente aí. Próximo vídeo a gente vai soltar à noite e espero contar com sua presença lá. Tô ficando por aqui, segue pra mais. Um grande abraço, tchau.